eu me entregava ao Senhor, eu me despojava a Ele e esperava que Ele pudesse mudar a minha história. Realmente, o poder da mão de Deus está aqui. O Senhor pode ser atingido, vencido nunca. Essa obra, esse ministério está mostrando que tudo é possível que crê. Tudo. Eu sou um milagre de Deus, né? Meu nome é Fábio Vanderlei Manzi Cavalcante, estamos aqui em Ilhéus, Bahia, na pousada Costa do Cacau. Pousada esta presenteada pelo Senhor Jesus, que a mão dele sempre esteve estendida sobre esta pousada. Nós tínhamos um patrimônio, graças a Deus, muito grande, eu diria em torno de 30 milhões, como eu testemunhei lá no Brás, em Santo Amaro, e não tinha como nem pagar locomoção, não digo por gasolina, porque nem carro eu tinha na época, e foi muito difícil para mim. E aí, quando nós nos deparamos com essa possibilidade de termos essa pousada veio como um presente de Deus, mas sem recurso algum. Deus nos separou este bem. O proprietário desta pousada havia falecido dia 2 de novembro e dia 12 de novembro nós compramos o bem. De uma forma de 30 meses para pagar, mas da onde tirar, só Deus poderia entrar com providência. E aí, visitando a Igreja Mundial, tinha tido a oportunidade de ver muitas vezes, quando o apóstolo estava em Sorocaba, ainda com a igreja pequenininha, eu vi aquele homem, o manifestar de Deus na vida daquele homem, mas eu não me aproximava, alguma coisa, alguma barreira me impedia de ir até São Paulo, de estar com o apóstolo. Eu tive a grata felicidade de receber o Bispo Roberto numa concentração aqui em Ilhéus, e onde ele ficou na pousada Costa do Cacau, e ele nos fez uma oração com a gente, e eu pedi para que eu pudesse estar com o apóstolo, se possível. E ele disse de toda a dificuldade de encontrá-lo, de estar com ele, mas que se tivesse uma reunião em Salvador, ele conseguiria estar junto com ele. Nesse momento eu me encontrava em Goiânia, porque eu tenho empreendimento em Goiânia também, e em Caldas Novas, eu me via impossibilidade de vir para Ilhéus porque faltava recurso, faltava dinheiro, eu não tinha condição. E aí ele pernoitou aqui, foi maravilhoso, orou, e depois meu filho passou para que eu falasse com ele. E o Bispo Roberto ficou maravilhado com a nossa disposição, com o nosso desejo de receber do Senhor. E em seguida, Deus reservou mais um milagre para nós. 2 meses posteriormente, o apóstolo veio a Salvador. Aí meu filho me ligou, né, ansioso: olha, papai, vem para Salvador, o apóstolo vai estar lá. O Bispo Roberto me ligou e é para o senhor vir. Mas eu não tinha dinheiro da passagem, eu não tinha como me deslocar de Goiânia. Disse para o meu filho, siga em frente, vai lá e visita e receba essa bênção. E lá, naquela multidão, mais de 2 milhões, sei lá, quantas milhões de pessoas, já era muita gente, uma coisa... Não havia como identificar meu filho. Mas o apóstolo deu um abraço no meu filho e na minha nora, naquela oportunidade. Aí chegou o dia 31 de agosto, eu realmente estive lá. E devido a tanta gente, né, o assédio para chegar no apóstolo foi muito difícil. E aí só no finalzinho do culto eu consegui abraçá-lo, onde não teve nenhuma troca de palavras, eu simplesmente abracei ele. Ele me abençoou e fui embora. Eu falei, gente, será que é só isso? É só isso que todo mundo busca, que todo mundo vem buscar, chegar através, né, desse homem de Deus? Mas fui embora para casa, retornando para Ilhéus. E a dificuldade era grande, não tinha dinheiro para hotel, para gasolina, prestação de carro atrasado 3 meses.
funcionário atrasado 90 dias, energia, tudo, uma dificuldade muito grande desse empreendimento aqui. A pousada, nós tínhamos naquele momento 30%, 25% de ocupação. Nós passamos a ter 80% de ocupação. Foi uma mudança assim, maravilhosa, impactante, não é? Depois desse abraço, eu passei a não conseguir nem administrar de tantas reservas que tem no hotel. Realmente foi um marco que mudou minha vida, mudou a vida do empreendimento da Pousada Costa do Cacau. E eu não me vi, senão com o desejo de ir até São Paulo e declarar para o apóstolo, né? Testemunhar isso lá na igreja. E fui para lá, e eu não tinha caixa, não tinha dinheiro, fiquei na pousada, no fundo da igreja, lá no Brás, uma pousadinha com 8 pessoas no mesmo quarto. Uma bênção. Eu queria ser um vaso na mão do Senhor e queria que Deus me transformasse, que Deus mudasse a minha história. E ali fiquei uma semana orando e não tinha tido a oportunidade de avistar o apóstolo. Aí, num dia de sábado, soube que ele estaria no estúdio e lá fui para o estúdio, na porta lá do estúdio. Olha, eles disseram, às vezes ele sai e abençoa as vidas ali. E aí eu me propus ir para lá. Eu fui o primeiro a chegar na porta do estúdio. E lá fiquei. Fiquei como se eu tivesse certeza que o mover de Deus ali começaria. Eu cria. Quando foi 4 horas da tarde, o apóstolo apareceu lá. Eu peguei e mostrei algumas coisas que eu tinha em mãos para ele. Ele disse, mas peraí, você não vai querer agora me contar a sua vida, não é? Você não vai querer agora com essa multidão que me espera. Eu falei, não, amém, amém. E aí fiquei cabisbaixo, mas fortalecido, desapontado, acabrunhado, mas fortalecido que um dia isso ia mudar. Aí Deus mandou dizer uma palavra para o apóstolo, profetizasse na vida dele. E eu tomei a liberdade e disse, apóstolo, o Senhor pode ser atingido, vencido nunca. Aí ele olhou para mim, fixou o olhar, e aí eu saí, cabisbaixo, desapontado, porque eu queria ter a oportunidade de ter falado com ele. E saí. E adiante, num restaurante próximo dali, quando eu me assentei para pedir a refeição, eu levantei a minha vista, o meu olhar, encontro, saindo do restaurante, o bispo Amauri com mais um auxiliar. E eu já o conhecia pela televisão, saí correndo atrás dele e falei para ele a minha história. Ele falou, não, seu testemunho é forte demais, vamos lá para Santo Amaro, digo, vamos para Santo Amaro, lá você vai, nós vamos conseguir em nome de Jesus. E aí me desloquei até Santo Amaro. Naquele momento eu não tinha dinheiro para pagar um hotel digno, porque eu já estava naquela pousada pagando R$30, tão barato, mas já era caro para mim. Aí eu fiquei num motel, aquele ambiente terrível, mas eu busquei em Deus. O meu propósito, o meu desejo era buscar em Deus e não buscar conforto. E me dirigi até aquela igreja na madrugada, como havia me compromissado com o bispo Amauri. Chegando lá, o bispo Amauri me deu um sinal. E aí eu fiquei por ali e de repente eu dei o meu grito de libertação. Falei, apóstolo, eu não tinha dinheiro para pagar condomínio e dono de um patrimônio de 35 milhões, perdendo tudo. Ele, o quê? Aí eu falei, e o senhor pode ser atingido, vencido nunca. Eu estava na porta e ouvi alguém dizer isso de longe. Era o senhor. Era o senhor? Era eu, apóstolo. Eu ouvi alguém dizer isso para mim. Era eu, apóstolo. Eu entendi mais ou menos que estava longe. O senhor mandou eu falar isso para o senhor. Tinha vários africanos lá, né? O senhor mandou eu falar isso para o senhor. E eu sou obreiro e estou pastoreando. Glória a Deus, olha que bênção. E você pastor da Mundial em nome de Jesus. Ele quer me dar um abraço? Outro abraço. Não, outro não, porque aquele dia foi seu filho. Aí foi quando o tocar do Senhor em minha vida aconteceu. Foi quando aquela mulher, eu me lembro bem daquela passagem,
daquela mulher com fluxo de sangue, quando conseguiu tocar em Jesus. E o Jesus foi tocado. Quando eu manifestei ao apóstolo, eu senti o tocar do Senhor, que Deus havia mudado a minha história a partir daquele momento, pela minha determinação de declarar a Ele que nada podia fazer, e tudo Ele podia fazer em minha vida. Eu me entregava ao Senhor, eu me despojava a Ele e esperava que Ele pudesse mudar a minha história. Eu depois fiz mais alguns esclarecimentos para Ele, Ele me abraçou e chorou. E eu chorando, não me contive, não tinha como me conter, mas Deus é comigo, Deus estava comigo naquele momento, eu precisava derramar minhas lágrimas. E aí Deus escutou o meu clamor e usou aquele profeta. Daquele dia eu fiquei como se eu tivesse toda a minha vida resolvida. Eu sentia que estava tudo resolvido, sem nada ainda estar. Porque todo esse patrimônio que eu falei, desse número aproximado, imaginário, de 30 milhões, eu não tinha nada que era meu, porque tudo estava endividado, tudo estava na mão de agiota. Quando foi na segunda-feira, regressando aí para Goiânia, eu chegava em Goiânia às 13h30, quando foi 1h30, eu recebi uma ligação de um grupo que estaria interessado no empreendimento de Caldas Novas. Milagres tamanhos, que a nossa dívida era mais ou menos de 10 milhões. E aí as coisas foram fluindo. A pousada, além de ter aumentado o movimento, as coisas saíram do nosso controle, nós não estávamos dando conta de atender o povo. Nós nos unimos, a família, eu, minha esposa, meus filhos, e tocamos aqui ajudando a atender o povo. Nós não tínhamos a estrutura administrativa, mas foi maravilhoso. Maravilhoso quando Deus age, quando Deus te promete, Ele não deixa de honrar, Ele não deixa de cumprir, porque Deus não é homem para que se minta, nem filho do homem para que se engane. E nós fomos agraciados pelo amor de Deus. E aí em Goiânia, quando esse grupo nos ligou dizendo que queria comprar o nosso empreendimento, eu disse, através de quem que vocês ficaram sabendo? Aí era de um dos agiotas, um dos credores. E aí eu me coloquei, sentamos com eles, e aí foi uma conversa, durou aí 15 dias. Ele disse, tudo bem, nós vamos pagar os 15 milhões, que é a dívida do empreendimento. Pagamos tudo. E o senhor, quanto o senhor quer? Eu, no meu sentimento maior, achava que nem devia pedir, que nem devia. Os 10 milhões já era de bom tamanho diante da dificuldade, da transição terrível, da humilhação, do opróbrio, da vergonha que a minha família passava. Mas eu voltei e pedi ao Senhor, me dê direção, Senhor. E aí foi quando eu propus a eles, ele falou, olha, só tem uma coisa, o senhor não vai ficar fora, nós não vamos pagar a parte do senhor. Por quê? Porque o Senhor é muito importante no empreendimento, o Senhor é um homem de Deus e nós não vamos abrir mão do Senhor. O Senhor fala o percentual que o Senhor deseja e nós vamos estudar. Foi bênção, porque aí eu pedi 20%, eles concordaram em me dar 15%. Quer dizer, além de pagar a dívida, além de resolver uma situação da pousada, além de resolver uma situação de Goiânia, de todo o universo de endividamento, eu ainda tive o privilégio de participar deste projeto de Caldas Novas, que inclusive o garoto propaganda é o Leonardo, que é um dos parceiros, o Ratinho. E é pra você, nosso lugar é aqui. E nessa transição do resort, eu disse para eles que eu tinha que quitar um débito da Mansão Boulevard, este empreendimento da Mansão Boulevard. O Boulevard é um empreendimento, né? Uma casa de eventos em Goiânia, das melhores da casa de eventos de Goiânia.
sempre com muita dificuldade lá. Eu administrei durante 10 anos, com muita luta, assim, deu muita dificuldade. Existia um débito junto ao Banco do Brasil impagável, que chegou a ser leiloado o imóvel, né? Arrematado pelo Banco do Brasil, adjudicado, e chegou quase a escritura final mesmo, a tomar posse do imóvel. Tinha 10 anos essa dívida, estava rolando. E eu não tinha como pagar. Nessa transação, ficou determinado que até 1 milhão eles quitariam. Se eu conseguisse reverter o valor da dívida para 1 milhão, eles seriam obrigados a quitar. E aí eu voltei para Goiânia. Daí 15 dias eu procurei as autoridades, o departamento competente do banco, e aí fiz a proposta de 1 milhão para quitar 10. E daí 12 dias o banco sinalizou e quitou a dívida desse empreendimento que vale 10 milhões, a Mansão Boulevard. E depois que meu pai participou, né, esteve junto com o apóstolo em São Paulo, surgiu esse parceiro, né, o Fabrício e o Marcelo, que conseguiu lançar o empreendimento, conseguiu arcar com todos os débitos, que foram mais de 10 milhões de reais, e hoje com o empreendimento já está com mais de 20 milhões de venda. Realmente um sucesso com honra e glória do Senhor, né? Foi Deus que levantou esses dois parceiros, esses dois anjos, para que pudesse estar nesse empreendimento e devolver a dignidade da família, a honradez, entendeu? Mostrar que realmente somos escolhidos de Deus e que iremos muito, né? Estar junto com a obra, ajudar essa obra, porque só Deus sabe o que essa obra fez nas nossas vidas, da minha família, né? Do meu irmão, da minha irmã, da minha sobrinha. Foi um marco, realmente foi um marco na nossa vida. O que é que eu diria para os irmãos, para todos os membros da Igreja Mundial, todos que me assistem, todos que têm essa oportunidade de ver o meu testemunho? Basta crer, basta confiar, basta você pegar na mão do Senhor e dizer: me sustenta, Senhor, me ajuda, Senhor. E Deus faz. Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso. Seu nome, filhinho? Fábio, de Goiânia e Ilhéus. Eu tenho um testemunho, apóstolo. Eu quero comemorar hoje os 20 milhões de vendas daquele empreendimento que nós lançamos aqui nesta igreja. 20? 20 milhões de vendas de cotas imobiliárias. E quando o senhor chegou aqui, o senhor estava com uma dívida de... Não, eu tinha um impagável. patrimônio de 30 milhões, eu não pagava nem o condomínio da minha casa, do meu apartamento. Pagou a dívida já? Nada, estou sem dívida, estou próspero. E tem mais uma. Ilhéus está agradecido ao Senhor pela profecia. O Senhor esteve lá e profetizou que ia bombar, nós não íamos dar conta de atender o pessoal na nossa pousada. Ilhéus, nos últimos 10 anos, nunca viu um público como viu essa última temporada que está findando agora. Eu fui lá, peguei um tambaqui gigante lá no seu lago, né? É verdade, é verdade. Vem cá, dá um abraço. Eu vou voltar lá, vou pegar mais um, tá? Eu só pego um, o resto eu solto, porque é muito grande, entendeu? É no lago dele, sabia? Vou trazer mais um monstro daqui lá, ó. Ele mandou pegar tudo, mas tudo não dá, porque é muito pesado pra carregar. Isso aqui é o quê? Hã? Kit. Eu fui lá na pousada dele. Eu pago lá? É hospedagem? Não. Hein? Foi o maior privilégio da minha... Eu pago hospedagem na sua pousada? Paga. Paguei lá? Não paguei não. Não. Por que eu pago? Se for pagar, não vou não. Não, o senhor se dispôs e olha, o que foi? Eu queria pagar, mas o senhor não quis cobrar? Não, eu quero que o senhor more lá comigo. Posso ir de graça de novo? Quantas vezes o senhor quiser. A pousada dele é muito bonita. Aliás, são várias, né? Várias. Uma tem um lá que tem tambaqui de 20 quilos, 30 quilos. Vou levar uns algo grande dessa vez, entendeu? Eu me contive, lágrimas que queriam rolar. Não que eu não quisesse chorar, não é isso. É porque eu precisava falar muito. E se eu começasse a chorar, poderia atrapalhar. E não era a minha intenção. Eu queria deixar bem claro esse testemunho. O apóstolo Aldemiro Santiago, nós tivemos a oportunidade de conhecer o bispo Amauri, como também o João, que é um marinheiro dele, profissional que trabalha ao lado dele, nos conheceu aqui em Ilhéus e gostou muito da gente, sentiu bem com a gente. E nós havíamos, porque a pousada já não está cabendo mais, nós alugamos
com opção de compra, uma estância aqui próximo da nossa pousada, a 10 quilômetros. Eu estava coincidentemente aqui, porque eu fico tanto aqui como em Goiânia, como em Caldas Novas e aqui em Ilhéus. Por coincidência, eu estava aqui na cidade. Aí eu recebi um telefonema dizendo, uma ligação do João, falando para o meu filho que o apóstolo viria pescar em Ilhéus e queria ficar conosco. Eu pensei, Senhor, mas o apóstolo vir, eu não sei quais são os hábitos, o que ele gosta, o que ele não gosta. Como é que seria isso, ter o apóstolo na minha casa, na casa do meu filho? Tive a grata felicidade de receber o apóstolo na minha casa, através de um grande amigo que eu tenho em Ilhéus, o João Gomes, que tive aqui 4 dias, né, felicidade de estar 4 dias com o apóstolo na minha casa. E aí, como o próprio apóstolo falou, Júnior, você vai ver daqui a um mês na sua vida que vai mudar. E realmente, esse ano, o verão em Ilhéus de 2015 foi o melhor dos últimos 10 anos. Eu não consegui atender tanta procura, quanto no restaurante, quanto na pousada, quanto aqui na pousada Bela Vista, Setul, uma bênção. Foi muito bom. E aí tivemos o privilégio de estar com o apóstolo. Foram 4 dias maravilhosos, que eu aprendi muito, porque eu nunca vi um homem de uma cultura tão vasta, tão grandiosa, tão recheada, que parece que ele é um catedrático, parece que ele é um homem, ele sabe tudo de um pouco, de tudo da vida. E isso me trouxe tanta alegria e eu fiquei constrangido, eu fiquei impactado, eu não sabia como me comportar diante da grandeza do conhecimento que Deus deu àquele homem. Hoje Deus abençoou mais um empreendimento que está sendo iniciado agora, mais 1.500 lotes, um loteamento que a gente, depois que o apóstolo esteve na minha casa, surgiu essa oportunidade de ser parceiro desse empreendimento, que vai nos dar muito lucro, né? Coisas que a gente jamais sonhava ter aqui na Bahia. Enfim, eu não tenho palavras, né, para agradecer esse homem de Deus, esse profeta de Deus, né? O fato de eu ter sido privilegiado, dele estar na minha casa, que eu sei que são milhões e milhões de pessoas que têm esse sonho do apóstolo dormir. E ele esteve aqui na minha casa, dormiu na minha cama. Eu só tenho a dizer, apóstolo, que Deus possa continuar lhe abençoando essa obra, que o Senhor é um homem de Deus. Muito obrigado. Que Deus o abençoe. Então é maravilhoso, é impactante, é tão bom. Eu louvo pela vida do apóstolo Valdemiro Santiago, da bispa Francileia, da Juliana, da Raquel, da netinha deles, de todos da família mundial. Todos vocês que estão aqui, se dirigiram até a nossa cidade para fazer essa matéria. Muito obrigado e que Deus possa, em nome de Jesus, continuar com a mão estendida sobre aquela família, sobre aquela igreja, livrando de todo mal, de toda perseguição, que tudo que o Senhor tem determinado na vida do apóstolo, que venha se realizar e na minha vida também. Eu agradeço a oportunidade que Deus está me dando de estar aqui de frente para esse mar, essa maravilha, deste paraíso que Deus permitiu que eu tivesse. Que todos que aqui vierem recebam a unção do Espírito Santo de Deus e quando voltando para a casa de vocês sejam protegidos e guardados e remidos pelo sangue de Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.